A paz do Senhor aos nossos coordenadores de escola dominical, também aos nossos professores de escola dominical, em especial aos nossos irmãos aqui da Debangu, que nos sugeriu essa ideia de estarmos fazendo essas gravações. Amados, nós chegamos ao tema o discipulado e o discípulo, ou o discípulo e o discipulado. Na verdade, essa revista trabalha três temas: evangelismo, missões e discipulado. E agora estamos nessa parte final, que é o discipulado. Os textos estão em Gálatas 4,19 e o texto de referência é Mateus 28, que é aquele encerramento do ministério de Jesus aqui, aquele último encontro antes da ascensão, em que Jesus dá aquela orientação, aquela ordem do ide, né? E ensinar a todos os povos, nações e tribos. Discipulado e discípulo, ou discípulo e o discipulado. Amados, Jesus disse de fazer discípulo a todas as nações, ou a todas as pessoas que estão ao nosso lado. Você tem que chamar o seu aluno para participar da aula, para não virar uma aula de monólogo. Então, levante exatamente a pergunta que está no ponto 1, que diz: o que significa se tornar um discípulo? Pergunte ele, não necessariamente dentro da visão bíblica. O que é um discípulo? O que ele conhece como discípulo? O que vem a ser um discípulo? Né? Levante essa questão, chame o seu aluno para dentro da aula e dentro disso você levanta sobre o que é um discípulo. E é claro, o discipulado é você viver, seguir, admirar, amar o seu mestre. E você levanta a questão também com ele: se todo cristão é discípulo ou se todo cristão tem que ser um discípulo. Levante essa questão com ele. Então é a segunda questão que você está chamando ele para dentro da aula. E aí, em terceiro lugar, eu te peça para ele definir as características de um discípulo. E aí, em quarto lugar, você pergunte a ele e aos que estão, a cada um, se ele se sente esse discípulo. Então isso é de suma importância. A partir desse momento você já colocou os alunos dentro da aula e envolveu eles com o próprio tema. Tá certo? Então, a própria revista já nos deixa bem claro sobre o que significa tornar-se um discípulo. É assumir o senhorio de Cristo na nossa vida, o comando de Cristo na nossa vida. E trabalhe com ele após ele responder se ele é um discípulo realmente, após aquelas 4 perguntas que nós te passamos sobre o que é ser um discípulo, se ele é um discípulo, para ele especificar o que é ser discípulo. Trabalhe agora com ele essa questão: o discípulo deve parecer com seu mestre. Para ele citar exemplos não só da Bíblia, exemplos na vida de discípulos, de mestres, e que o discípulo deve parecer com seu mestre. E aí, voltando para a Bíblia, o nosso mestre é Jesus. E o nosso discipulado a cada dia tem que ser parecido, nos tornar parecido com Jesus. E aí eu quero lembrar de um livro da história de Sadhu Sudha Singh, missionário nas regiões da Índia. E foi um homem que entregou a sua vida ao Evangelho. E certa vez ele chegou em uma casa de uma família e a moça que trabalhava naquela casa atendeu.
E ele perguntou se os moradores, os patrões, o dono da casa estavam. E ela disse que sim. E ele disse, eu queria falar com eles. Ela disse, deixa eu comunicá-los. Era uma família cristã. E ela foi até aos seus patrões, ao casal, e disse, tem um senhor aí fora que quer falar com vocês. E eles perguntaram a ela quem ele era. Ele disse o nome. Ela falou, não, mas ele se parece com Jesus. Olha que coisa linda. Ela nunca viu Jesus, como é que ele parece com Jesus? Você já viu? Pergunte isso ao seu aluno. E você também, faça essa pergunta a você mesmo. Você já viu alguém parecido com Jesus? É incrível como isso existe. Existem irmãs que parecem com Jesus, existem homens que parecem com Jesus, existem crentes que parecem com Jesus, existem pastores que parecem com Jesus. Nós nunca vimos Jesus, mas a gente olha para eles e eles parecem com Jesus. Já teve essa experiência? Levanta essa questão com o seu aluno, se eles já tiveram essa experiência. Então é fundamental o discípulo parecer com Jesus. E como é que nós vamos desenvolver isso? Eu e você e o seu aluno, como é que nós vamos desenvolver isso, nós parecermos com Jesus? É deixar Cristo crescer dentro de nós. A vida cristã é isso. Nós aceitamos Jesus, Jesus nasce dentro de nós. Aí ele vai crescer. Alguns cristãos, Jesus fica um nanico lá dentro a vida inteira. Não cresce. Outros ele vai crescendo e vai tomando a forma da pessoa. Você já viu aquele casal? Aqui em Bangu eu tenho essa experiência, porque é uma igreja que está completando agora em setembro 91 anos. Então eu tenho casais aqui com 65 anos de casado. E a gente olha para eles e eles se parecem. Aqui tem um exemplo, aqui o pastor Luiz e a sua esposa. Os dois têm 92 anos de idade, mais de 65 anos de casado. A gente olha para os dois e eles se parecem demais. Por quê? Porque os anos de convivência vai dando, parece que essa forma, né? Essa é a nossa comunhão com Cristo. Esse é o discípulo e o mestre. É o discípulo e o mestre. Eles vão se parecendo. Vão se parecendo. Então, levante. Eu acho que esse é o ponto principal dessa revista. É você trabalhar com o seu aluno sobre nós desenvolvermos Cristo dentro de nós e nós, a cada dia da nossa vida, parecermos com Jesus. Tem hora que a gente enfeia todinho. Tem hora que a gente comete erros, que a gente fica tão diferente de Jesus. É só cairmos aos pés do Senhor, pedirmos perdão, reorientarmos, cair dentro da palavra e recomeçarmos, né? É bom lembrar também que quem se transforma em discípulo, o discípulo que parece com o seu mestre, ele vai se transformar num discipulador. Não pode existir crente que não discipule alguém. Ide e fazei discípulo. Essa ordem não é para pastores nem para missionários somente, é para todos os cristãos. Ide e fazei discípulo. Discuta com o seu aluno como fazer discípulo, aonde ele está fazendo discípulo, se ele está fazendo discípulo na escola, entre a família, no trabalho, na vizinhança, em algum lugar. Motive ele a isso, tá certo? E qual o valor do ensino da vida de discipulado? Jesus Cristo é o ensino. O que nós vamos ensinar? É a vida de Jesus. Por quê? Porque cada discípulo não tem que parecer com o mestre. Quando nós discipulamos, nós estamos formando pessoas que vão parecer com o mestre, que é Jesus. Então o ensino básico é esse. É Jesus, é o ensino básico. Nós vivemos um mundo pós-moderno, de desafios, né, ao ensino bíblico. Nós temos um tempo marcado muito pelo imediatismo. Tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato. Somos influenciados pela mídia, pela internet, que é tudo muito rápido. Então, hoje em dia, por exemplo, meditação, que é uma coisa que o salmista usa muito, é uma coisa muito do Oriente. As pessoas pararem para meditar. O salmista usa muito esse termo,
Diante de ti, Senhor, eu medito dia e noite. Meditar na tua lei, você vê muito esse termo no Salmo 119. Falta-nos esse momento de meditação, porque nós queremos tudo muito rápido. Mas esse mundo do relativismo, tudo é relativo, a verdade é relativa, as pessoas colocam o absoluto como relativo, né? Desconstruções ou desconstrução de conceito. O que é certo passa a ser errado, o que é errado passa a ser certo. E sabe-se lá o que é certo e o que é o errado também. Então, nesse mundo, as igrejas, mais do que nunca, têm que ensinar a Jesus e têm que discipular os seus membros, você discipular os seus alunos na escola e nós discipularmos as pessoas que estão na nossa frente ensinando a Jesus. Qual deve ser o conteúdo desse ensino e desse discipulado? Qual é o conteúdo? É a palavra de Deus. Amados, nada pior do que um cristão que não tenha conhecimento da palavra. É perigoso entrar em estados de loucura. Igreja sem palavra de Deus é quase que um centro de loucuras, porque vai acontecer absurdos em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome da religião. Fanatismo, loucuras, tradições absurdas que vão sendo colocadas por falta de ensino da palavra de Deus. Então, o conteúdo do ensino é a palavra de Deus. Nunca ensine tradições pesadas em cima das pessoas. Como antigamente uma pessoa aceitava Jesus, a primeira coisa que começava a explicar para uma irmã: não pode cortar o cabelo, a saia tem que ser até a canela, não pode rapar as axilas, não pode rapar as pernas. Que coisa é essa? O ensino para o crescimento de um discipulado sadio é a palavra de Deus. E aí nós temos exemplos bíblicos de discipulado. Trabalhe esses exemplos bíblicos. Nós temos Cornélio sendo discipulado por Pedro. Nós temos Ananias discipulando Paulo, né? São exemplos de discipulado. E Barnabé, um grande discipulador. Trabalhe isso, deixe esses exemplos e que Deus abençoe a sua escola dominical. Não esqueça de orar pelo pastor Sóstenes e pela minha família. Deus abençoe você e a sua casa.